onde participa da transição do governo federal. Rui será ministro da Casa Civil do governo Lula. E nós conversamos com o deputado Adolfo Menezes, que é o governador em exercício. Bom dia, governador. Bom dia, Deus. Bom dia a todos os ouvintes. Como está o senhor nesta manhã, começando essa semana, depois do Natal, e qual é o sentimento de governar a Bahia por algum período, deputado? Olha, sempre, claro, com muita honra. A Bahia é um dos maiores estados do Brasil, né? Aqui, ó, o nosso berço do Brasil, uma usina de cultura, né, de desenvolvimento, um dos principais, né, um dos maiores em economia, em população. Então sempre uma honra muito grande. Eu já tive essa oportunidade também de, no ano passado, ficar um mês à frente do governo da Bahia. Naquela época eu tive mais pelo tempo, por 30 dias, tive condições ainda de autorizar, e essas obras já foram realizadas, graças a Deus, mais de 300 milhões de obras em diversos municípios que eu tive a oportunidade de visitar. Desta vez, o tempo é curto, apenas 7 dias, né, como governador. O governador Rui Costa, ele pretendia, né, um homem que 18 anos trabalhou feito um louco, vamos dizer assim. Eu acompanhei um homem que quase não dormia, né, são muitos problemas na Bahia. O governador Rui Costa praticamente não dormia, uma capacidade de trabalho, uma determinação muito grande. Está aí o resultado também nas eleições. Então, o governador tem filhos pequenos, tem mulher, claro, então precisava descansar um pouco, todo mundo precisa. Estava previsto para ele sair logo no início de dezembro, no início desse mês, mas em virtude do presidente Lula já ter ele requisitado lá pela sua capacidade para ajudá-lo na Casa Civil, que é o segundo cargo depois da presidência da República, claro, depois do vice-presidente. Então ele acabou suspendendo esse período curto de viagem, mas ainda conseguiu agora no Natal tirar esses dias, e eu tive de assumir o governo com muita honra, né? Mas nesse final de semana ele já está de volta e encerrando o governo, esses 8 anos aí com muito êxito, entregando obras, entregando mais um trecho do metrô aqui importantíssimo, que vai beneficiar a milhares, né, de pessoas em Salvador. Então, terminando o ano, como ele sempre fez nesses 8 anos, entregando investimentos que beneficiam a população da Bahia. Governador, mas o senhor também, apesar dessa interinidade até o dia 29, o senhor enfrenta agora também uma situação que é de enchentes na Bahia. Cerca de 90 municípios foram atingidos pelas águas, pela subida das águas dos rios. Jiqué, por exemplo, agora informações que nós temos, que está numa situação muito delicada. Como o senhor vê e quais as ações que o seu governo pretende mesmo nessa emergência? Olha, o senhor estava até brincando, diz, olha, eu vou renunciar, porque ser governador é muito problema. É claro que você tem de administrar um estado, um dos maiores do Brasil, extensão maior que muitos países, um estado, né, com 417 municípios, com longas extensões, com diversos tipos de problemas, né? Faz parte. Nós, mesmo no Natal, eu estou acompanhando, claro, é meu dever, mesmo como interino, mas eu sou governador no momento. Então, em contato diariamente, por várias vezes, com o secretário da Casa Civil, Carlos Melo, com o comandante Marquezinho do Corpo de Bombeiros, que se encontra na região, recebendo os relatórios, né? Eu recebendo aqui, estou em Salvador agora. Você tem ideia, ser governador não é fácil. Às vezes as pessoas pensam que são flores só. O governador eleito, que irá assumir agora, na outra semana, domingo, o governador eleito Jerônimo, 6 horas da manhã já estava me ligando. Vamos ter uma reunião agora, conjunta, às 8 horas, justamente com a Defesa Civil, com todos os órgãos, né, para ver como a gente pode auxiliar. Mas nós já tínhamos determinado desde anteontem, o Coronel Marquezine estava na região onde Irecê, como você diz, nos preocupa muito. O volume de água é muito grande lá na barragem perto, a vazão teve de aumentar muito, então nós estamos muito preocupados, claro, dando todo apoio às populações, em contato com os prefeitos para ver o que é que está precisando de imediato, né,
Se precisa alguém ser resgatado, apoio em tipo de colchões, de cesta básica, de água mineral, nós estamos dando todo apoio, como o governador Rui Costa sempre prestou naquelas chuvas que nós tivemos lá, salvo engano, lá no início do ano, entendeu? Mas vamos pedir a Deus, pedir a Senhor do Bonfim, a Santa Doce, que as chuvas diminuam, porque senão nós vamos ter problemas maiores ainda, em quase mais de 90 municípios, uns mais e outros menos, que está acontecendo no momento na Bahia. Mas nós estamos atentos e agora mesmo, já às 8 horas, nós estaremos fazendo uma reunião para ver como aumenta mais ainda essa assistência. O senhor já tem ideia de quais são, ou pelo menos aqueles principais municípios que estão em situação mais agravada? Não, nós vamos receber o relatório, porque continua chovendo. Eu falei ontem com o comandante-chefe do Corpo de Bombeiros, o Coronel Marquezine, para a gente ter a real situação agora às 8 horas da manhã. Como o senhor... momento, graças a Deus, só teve uma vítima, né? Mas tem muita gente desalojada, né? Então, porque o nível das águas estão muito grande, né? Em muitos municípios na região. A experiência que o senhor tem, primeiro como deputado, experiente de vários mandatos, e como governador também, não é? Que já o senhor exerceu até por um mês, né? O governo da Bahia, conhece realmente os problemas do estado, tanto quanto deve conhecer o governador eleito Jerônimo, mas eu acredito que o senhor tem uma experiência política muito mais larga, apesar do Jerônimo ter participado do governo, mas não tem supostamente a experiência que o senhor tem. O que é que o senhor diria para o governador que chega agora, o Jerônimo, que a gente sabe que tem uma boa intenção, mas talvez lhe falte eu diria assim, essa criatividade que o senhor sempre teve como político. O que é que o senhor diria para o governador para enfrentar os seus próximos 4 anos de governo? Olha, eu digo, experiência política eu posso até ter mais do que o governador eleito Jerônimo, mas experiência administrativa ele teve mais que eu, até porque ele foi secretário de várias pastas, né? Ele já teve a oportunidade de trabalhar em Brasília com a presidenta Dilma, o secretário aqui da PAC, que cuida da agricultura familiar, que a gente, no dia a dia, a população não vê, mas que silenciosamente aí produz uma quantidade muito grande de alimentos, né? E ele foi, por último, secretário, ajudou o governador Rui Costa a fazer o maior investimento que já foi feito na história, na educação. Então, experiência administrativa ele tem. Eu digo, não estou dizendo com isso que nós não temos mesmo com esse investimento que foi. Você viu? Todo mundo viu em reportagens várias de todo o Brasil que a Bahia foi exemplo nesses 8 anos, né, de administração, né? Todo mundo. Claro que eu não estou dizendo que a Bahia não tem problema. Nós temos problemas em todas as áreas, mas ninguém nunca fez uma administração com bilhões de investimentos. Não é à toa que a Bahia, nesses 8 anos, foi o estado que mais investiu no Brasil, só perdendo para São Paulo, que tem um orçamento quase 8 vezes maior. Investiu nesses 8 anos mais do que Rio de Janeiro, mais do que Minas Gerais, que são 2 dos estados que estão aí à nossa frente. Então, o Jerônimo, o governador Jerônimo, que assume na próxima semana, por ele já fazer parte da equipe, então ele já vai encontrar, vamos dizer assim, a casa mais ou menos arrumada. Então já tem ideia, vai pegar uma administração do mesmo grupo, né, que já vem do mesmo grupo, que ele faz parte, alguns secretários principais vão permanecer no cargo. Então isso já facilita muito que se você pegasse uma administração e tivesse de mudar as peças completamente. Então, com Jacques Wagner, que também vai estar ao seu lado, quer dizer, disponível na ligação de telefone, vai estar em Brasília, com toda a experiência de senador, de governador, o Rui Costa, que também vai estar em Brasília como chefe da Casa Civil, e os principais secretários, como eu estou adiantando aqui, vocês devem ter visto aí pela divulgação, vão permanecer no cargo. Então isso ajuda muito, tenho certeza. Vejo que também ele não dorme, né? 6 horas da manhã já estava me ligando, 5 horas da manhã já está ligando. Então tem também um pique muito grande, uma determinação muito grande. Eu acredito que... E com o governo federal ao lado, né? Você vê que
Rui Costa fez tudo isso contra o governo federal, sem contar em absolutamente nada com a ajuda do governo federal. Ainda pegou aí uma pandemia pela frente, 2020, 2021, que não precisa nem falar do terror que foi, e que ainda eu aproveito para pedir às pessoas que nos ouvem nesse início de manhã, que complete o ciclo vacinal, que se vacine, porque nós estamos vendo aí um aumento muito grande da contaminação, e os casos que estão se agravando são daquelas pessoas que não completaram, não tomaram as vacinas todas. Então, eu aproveito para pedir a todos aí que a vida é o mais importante bem que nós temos, que se vacine. Não é bom facilitar não, porque o vírus continua aí. Graças a Deus e a ciência, com as vacinas, né, a gente pôde voltar a ter uma vida normal. Então, acredito que o governador Jerônimo, junto com esses homens que estarão lá em Brasília, em cargos chaves, como o governador Rui Costa, ao lado do presidente Lula, vai ter condições de ajudar a nossa Bahia. Evidentemente que o senhor é o terceiro na sucessão da Bahia e agora vai buscar aí a sua reeleição nesse cargo de presidente da Assembleia. O que é que o senhor planeja para um futuro da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem, governador? Vamos fazer o nosso papel como sempre fizemos. Eu sempre aproveito quando tem oportunidade de agradecer a todos os deputados, né? Diz que a Assembleia é a casa dos iguais, diferentes, que cada um lá é normal na democracia, cada um pensa de sua forma, faz parte de um partido, tem uma visão política, tem uma visão de mundo, mas o importante, eu aproveito para agradecer que nesses 2 anos de pandemia, 2021 e agora na normalidade 2022, nenhum deputado de qualquer partido, mesmo uns que tenham pensamentos todos diferentes, né, fazem parte de outros grupos políticos, mas na hora de aprovar os projetos que beneficiam a população da Bahia, ninguém se esquivou, ninguém se negou. Então nós fizemos o nosso papel, todos os deputados votamos todos os projetos que chegaram àquela casa, encerramos a semana passada, votando o orçamento, que é a peça principal, para que o governador Jerônimo, a partir da próxima semana, já tenha o seu direcionamento, e votamos todos os projetos que chegaram àquela casa. E a maioria dos projetos, é bom que se diga, são projetos que atingem, claro, a toda a população de 15 milhões de baianos, e projetos que visam a melhoria desse povo. Então, o que eu espero os deputados eleitos e reeleitos tomarão posse no dia 1º de fevereiro, né, ao contrário de presidente e governador que é agora, dia 1º, e a gente espera continuar fazendo aí. A eleição também vai ser no dia 1º, logo após a posse. Eu espero ser reeleito, graças a Deus no momento a gente tem o apoio praticamente à unanimidade, né? São 63 deputados, eu tenho apoio no momento de 61 deputados, então pela minha forma de agir, pela minha forma de tratar, por ter sido o único presidente, acho que na história da Assembleia, que não aumentou o custo da Assembleia em nada. Então, por essa série de fatores, eu tive o que nunca houve na Assembleia de uma forma tão rápida, o apoio público de 61 deputados. Então, vamos aguardar, claro que as eleições a gente tem de esperar, mesmo com esse placar, a gente tem de esperar as eleições acontecerem nesses 30 e poucos dias, e se Deus quiser, e os meus colegas continuando à frente da Assembleia, fazendo o que a gente tem feito, que é trabalhando, aprovando os projetos que beneficiam os nossos irmãos e irmãs da Bahia. E pelo que o senhor nos diz, não vai ter nenhum candidato para competir com o senhor nessa altura dos acontecimentos. No momento não. E agora não acredito não que vai ter, acredito que não, mas tem de esperar, né? Mas o trabalho que o senhor fez, realmente a gente percebe, a gente tem esse sentimento quando conversa com parlamentares, que a gente conversa no dia a dia, a gente percebe da simpatia e da fidelidade que tem ao senhor, de modo que nós também desejamos ao senhor sucesso nessa sua empreitada para um novo mandato. São quantos mandatos mesmo, governador, de deputado? Eu estou no 5º mandato, 20 anos aí nessa labuta. É um longo tempo. E o senhor nunca pensou na candidatura a deputado federal?
Não, Odilson, é interessante, mas graças a Deus, eu digo graças a Deus, é claro que a gente tem de respeitar o gosto de qualquer um, cada um vive a sua maneira, né? Se satisfaz da sua maneira, mas eu tive voto nas 3 últimas eleições para me eleger deputado federal, mas eu brinco sempre que só na outra vida, se eu voltar a ser político, então eu posso até pensar em ir lá para Brasília, mas não tenho a menor vontade, a menor. Essa é a minha visão, porque eu que vivo na política, não é fácil você, para dar assistência, um deputado federal hoje, para se eleger, precisa entrar em 70, 80 municípios, né, que você não escolhe. Então, você pode estar sendo votado em município lá perto de Piauí, como é o caso de Campo Alegre de Lourdes, como eu fui votado, que dá 800 quilômetros. Eu fui votado em Cruzilhada, lá depois de Conquista, já divisa com Minas Gerais, mais 600 e tantos quilômetros. Eu sou votado aqui em Adustina, que é divisa com Aracaju, Sergipe, né, mais 500 quilômetros. Então, é uma loucura. Você tentar ir terça, mais ou menos esse horário, 6 horas da manhã para o aeroporto, para chegar em Brasília cedo, voltar quinto, mês de avião, mas cansa, escritório cheio na sexta, atendendo, claro, como deve ser, os prefeitos, ex-prefeitos, amigos, associações, vereadores, no sábado e domingo no interior, segunda escritório, quer dizer, deputado também é pesado, né? Eu fui votado em quase 50 cidades, mas federal é o dobro. E nessas eleições, isso é bom que se diga, todas as eleições dizem que é uma pior que a outra. Mas para quem vive na política, ou quem acompanha, nunca teve uma eleição esculhambada igual essa de 2022, com orçamento secreto aí, deputados com 400 milhões, 300 milhões, claro que não é em dinheiro, mas é em condição de botar esses valores para municípios vários da Bahia. Isso nunca houve, porque até antes do presidente que está aí, o Bolsonaro, que ficou refém do Centrão, e o povo não sabe, né, quem mandava no país, né, não digo manda porque só falta aí 5 dias para ele deixar o governo, quem mandava no país era o Centrão, né, o conjunto de deputados lá em Brasília, que você sabe, já que ele estava refém, né? Você vê que o Centrão tomou conta do orçamento. Eram os deputados, ao contrário do que sempre foi, que é o executivo, que é quem diz para onde vai o dinheiro, o orçamento, quem estava dizendo era o Centrão, coisa nunca vista no Brasil. Então, antigamente, quer dizer, 4 anos atrás, até o último presidente, né, cada deputado tinha 16 milhões em emenda, não é dinheiro, repito. O deputado não pega no dinheiro, para as pessoas que estão nos ouvindo imaginar que essa montanha de dinheiro está na mão da deputado. Não, ele diz, olha, eu vou botar 10 milhões para a Feira de Santana, para fazer uma rodovia, para fazer um parque, para fazer um hospital. Mas, antigamente, até há 4 anos atrás, cada deputado tinha 16 milhões. Se você é votado em 50 cidades, você botando 350 mil para uma cidade, já dá 56, 15, 55. Já acabou o dinheiro, 16 milhões, né? E o prefeito ia ficar chateado, porque 350 mil não dá para você fazer quase obra nenhuma, não dá para você caçar uma rua, não dá para soltar uma estrada, mas era o que todo mundo tinha. Então acabava, todo mundo só tinha aquilo, e você fazia política dessa forma. Então nessa eleição, como o Bolsonaro deu orçamento, quer dizer, tomaram, porque ele estava refém pelo Centrão, aquele grupo de deputados que vocês sabem, e cada um tinha 400 milhões, 300 milhões, quer dizer, e não todos, só do Centrão. Então isso criou uma concorrência desleal na maioria das cidades do interior, é uma eleição louca. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente espera que volte ao normal a partir de agora de janeiro. Governador, muito obrigado pela sua entrevista ao nosso Bom Dia Feira. Também essa entrevista repercutida na RBR, Rede Baiana de Rádio, RCC, Rede Rádio dos Capuchinhos, são 9 emissoras que retransmitirão essa sua entrevista. Nós agradecemos, desejamos ao senhor um feliz final de governo, né, que o senhor ainda tem até o dia 29 para governar o estado da Bahia, e também desejamos ao senhor felicidade na sua reeleição para presidente da Assembleia Legislativa.
como o senhor disse, que tem já a maioria absoluta dos deputados comprometidos com o senhor. Então, acredito que o senhor não terá muita dificuldade em se eleger. A dificuldade talvez seja em trabalhar a política na Bahia, como em qualquer oportunidade, é sempre difícil, porque o senhor tem que interpretar o pensamento dos seus pares. Mas muito obrigado. Um bom dia de trabalho para o senhor. O senhor vai agora se reunir com o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, para quem nós mandamos um abraço também. O senhor transmita para ele o nosso abraço e diga a ele, vou pedir ao senhor para me fazer essa gentileza, que ele prometeu uma entrevista a gente aqui antes do final do ano, viu? O senhor lembra ele, por gentileza, Jerônimo Rodrigues, viu, governador? Aproveite essa oportunidade e desejo ao senhor um feliz ano novo. Eu que agradeço falar aí com esse povo de 9 rádios, né? Milhares de pessoas nos ouvindo nessa manhã que começa a semana, né? Aproveitar e desejar a todos, né? Todos os baianos, a todos os brasileiros, né? Um feliz 2023 que se aproxima, com muita saúde antes de tudo, com muita paz e com prosperidade e tranquilidade. É isso que a gente precisa no nosso país. Meu muito obrigado, coração, e pedir a Deus, né, pedir a Senhor do Bonfim, a Santa Dulce, que diminua a chuva no momento para que a gente não tenha problemas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Darei o seu recado agora, daqui a pouco estarei com o governador eleito e daria seu recado sobre a sua lembrança sobre a entrevista que ele seguramente deve conceder. Meu muito obrigado, que Deus proteja a todos nós. Uma boa semana a todos. Obrigado aí ao governador Adolfo Menezes, que governa a Bahia.